Bom dia, amigos. Bom dia, corações queridos. Graças a Deus, mais um dia em que buscamos mais compreensão, mais sabedoria, mais entendimento da vontade de Deus, que colocamos-nos para refletir sobre as bênçãos que nos chegam constantemente de formas infindáveis, que a maioria delas nem supomos. Por isso, o agradecimento ao Pai, tão bondoso, cuidadoso, o nosso pleito de gratidão ao Cristo, esse Mestre que veio com tanto amor e devoção nos conduzir, nos aguardando até hoje. E aos guias e mentores espirituais, pela proteção, pelo empreendimento, porque realmente foi um investimento das suas palavras nas nossas vidas. Com essa certeza e com essas rogativas de muita paz, de muitas vibrações de serenidade nesse momento, hoje iremos, nessa nossa playlist Vinha de Luz, ver a lição número 121, Amizade e Compreensão, trazida pelo nosso nobre e querido Espírito Emmanuel, em que ele inicia trazendo o capítulo 3, versículo 2, da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, em que Paulo sim disse: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem agora podeis. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito, amigos valiosos que lhe entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecido do que as afeições, quanto as plantas, reclamam um cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo primeiro semeou o ideal divino no coração dos continuadores antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Neste particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheia e, reparando os cuidados que exige, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor
para com os próximos. Imita o lavrador prudente e devotado se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Realmente, compreensão, né? E nem amizade se improvisa. É uma obra de tempo. E Paulo, esse gigante, com sua sabedoria, com seu entendimento, buscou semear, né, o que eles poderiam ter condições de receber. Então, criou eles com leite. Quem é que a gente cria com leite? A criança, né, o bebê, o menininho, o pequeno. Nós não damos alimento sólido. Depois do alimento líquido, nós passamos para o alimento pastoso, a nutrição pastosa, e depois sim introduziremos na criança os alimentos sólidos. Porque tudo tem um espírito de continuidade e de adequação. Tudo é alimento, mas o alimento é proporcional a capacidade de digeri-lo. Tudo na vida é sabedoria. Então ele demonstra aqui que Jesus, né, junto ao coração dos seus apóstolos, ele semeou o ideal divino, ele colocou a semente divina. Antes de recolher-lhes o entendimento, ou seja, o fruto, o que ele sofreu? Passou por negação, ele teve que tolerar ali as fraquezas, o abandono de tanto, as exigências, para montar o colégio, né, apostólico desse. Então, entendendo que a compreensão, ela, do outro, ela é feita aos poucos. Vai do leite ao alimento sólido. Então a gente percebe que Paulo, naquela missão evangélica, não oferecia alimento complexo para a mente daquelas criaturas. O que é um alimento complexo? Uma tese difícil, não adianta, não tem condições. Eles não vão conseguir compreender. Olha a palavra ali, né? Amizade e compreensão. Então você desenvolvendo amizade, você consegue que o outro te compreenda melhor. Então ele buscou ali os ensinamentos mais simples da amizade pelo Cristo. Então ele nem se impôs. Paulo era um homem de imensa cultura, ele não impôs o seu conhecimento. Não, ele orou e serviu, trabalhando e amando, ou seja, exemplificando. Então, quando o outro, a gente se aproxima do outro, ou nós queremos dividir com o outro um pouco daquilo que já temos, de entendimento, não será pela força bruta. O outro se fecha, o outro se nega e passa a ter má vontade com tudo aquilo que você falar. Ele nem sabe o que você vai falar, mas quando você chega, o outro já pensa assim, lá vem fulano, e vai começar. Nem sabe o que vai falar, mas já tem a má vontade. Por isso, quando a gente conquista o coração do outro primeiro, o cérebro vem de uma forma aberta a receber os novos ensinamentos, mas receber de uma forma adequada e não a ponto de jogar tanta luz no outro que vai cegá-lo. Tudo é saber como convém, é usar a sabedoria com adequação, com a finalidade. Então nós vamos perceber aqui que existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Igual o trigo. Nós não podemos colher se nós não semeamos.
Como é que eu quero colher compreensão do outro? Como é que eu quero colher o entendimento do outro se eu não plantei amizade no coração dele? Como eu quero colher o entendimento espiritual do outro se eu não semeei esse tipo de nobre desejo? Eu não posso colher. Como é que eu quero colher laços de simpatia na minha vida, fraternidade, se eu não plantei sementes de amizade e de compreensão? Isso a gente tem que entender. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Como eu tenho feito isso? Nós não podemos nos perguntar? E ele fala, olha para a tua lavoura e examina a tua lavoura de afetos, né? Será que você não está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados? Muitas vezes nós acabamos de plantar e estamos exigindo ali que o outro dê flor cheirosa e o fruto antecipado. Quantas pessoas nós vemos ali a árvore, né, com fruto ainda, começando a desenvolver lá uma mangueira, a manguinha ainda está verde, ainda está dura. O outro sai ali, pá, mete a paulada lá na mangueira para derrubar aquela manga, abre um pouquinho e fala, não, tá verde, tá azeda, tá ruim, e joga fora. Mas era só ele observar. Precisava de um tempo maior. Cada vegetal e cada planta tem o seu tempo. E às vezes nós queremos acelerar o tempo. E quem disse que o fruto é nosso? Muitas vezes nós vamos plantar, nós vamos cuidar, caminhar para frente. São outros que virão colher. Às vezes aquele fruto a gente só vai provar lá na outra reencarnação. Já pensaram nisso? Mas a gente quer resultado imediato com o outro quando nós não damos resultado imediato. Então, às vezes, a gente tem se colocado de uma forma muito exigente na vida do outro. A gente não pode esquecer da atenção, do adubo, que aquela planta precisa de um pouco mais de material, precisa ser irrigada. Às vezes a gente tem que lembrar de cuidar daquela plantinha. Mas fulano já me conhece. Não, não é nosso amigo, não é o nosso familiar mais próximo. A gente tem que cuidar com carinho, com muito amor, com muito zelo. Estão no nosso jardim. Não é coloca ali, Deus cuida, não. A gente também cuida. Às vezes está fazendo sol durante muito tempo, não está vendo chuva. A gente vai ali, vai dar um pouquinho de água, ou vai botar num lugar da casa onde pegue um pouquinho mais do sol da manhã, ou retire do sol torrencial da tarde. Algumas dessas plantinhas vão precisar de poda. Quando elas começam a crescer meio desorientadinhas assim, tem a hora certa de dar a poda nela, retirando aquilo que já, aquelas folhinhas já mortas. Olha o cuidado com o nosso jardim que nós estamos plantando. Às vezes vai demorar muito. Talvez não estejamos aqui para ver aquelas flores, mas alguém vai recebê-las. O fruto pertence a Deus. Tudo procede de Deus, tudo retornará a Deus. Então a gente tem que começar a reparar os cuidados, né, que a gente às vezes estamos exigindo que o outro, da resposta do outro imediata. Então é um trabalho intenso, prudente e devotado, se nós desejamos atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Faça sol, faça chuva, as exigências e necessidades prosseguem sem cessar, mas na medida correta. A adequação dessa medida do que se oferece ao outro. Eu trouxe aqui um pequeno trecho, precisando agora, né, da ajuda assim, da memória escrita. Então é uma historieta que eu separei aqui, que a gente chama de O Padre e o Vaqueiro, em que um padre foi convidado para inaugurar, né,
uma missa, era o primeiro momento dele naquela igreja. Então o que fez aquele sacerdote? Ele preparou um longo sermão, ele estudou muito, ele escreveu, ele pesquisou, né? Ele se preparou para encontrar aquela igreja lotada, que era o primeiro dia dele ali. O outro padre já tinha se despedido. Porém, no dia dessa missa que ele preparou, houve uma festa, né? Uma inauguração de uma outra situação no mesmo dia. E os fiéis, que não eram tão fiéis assim, foram para a festa, foram para outra celebração. E quem que ficou lá na igreja? Só ficou na igreja um vaqueiro, lá da cidade do interior. Ficou ali sentadinho, esperando o sermão, né? Ele foi lá, ele estava ali naquela situação. E o padre, todo preparado, com um sermão imenso, chegou, procurou a igreja lotada, viu aquele vaqueiro simples, né? O chapéu em cima da perna, esperando. E aí o padre, né, então perguntou para ele, para o vaqueiro: o que o senhor acha? Eu faço ou não faço a missa? Só tem o senhor aqui? O que o senhor acha? Aí o vaqueiro pensou assim um pouco e respondeu para o padre: olha, seu padre, de sermão eu não entendo nada. Eu entendo de vacas. Mas se eu só tivesse uma vaca, eu não deixaria de dar alimento para ela. Então o padre repensou diante dessa resposta e decidiu, mesmo com a presença de somente um vaqueiro, realizar o grande sermão que ele tinha preparado. E fez toda aquela preleção, todo aquele tempo que ele tinha. E no final do seu sermão, né, no final lá da sua preleção, o padre então perguntou ao vaqueiro o que ele achou. O que o senhor achou então do meu sermão, já que só tem o senhor aqui? E o vaqueiro respondeu: de sermão eu continuo não entendendo nada, eu entendo mesmo é de vaca. Mas se eu só tivesse uma vaca, eu não lhe daria toda a ração de uma única vez para ela. É muito interessante, né? Essas histórias colocam bem claro. Só eu não entendo de sermão, mas eu entendo de vaca. Se eu só tenho uma vaca, eu preciso alimentar ela, eu não vou deixar ela sem comida. Aí ele dá aquela quantidade, aquele sermão imenso, que era para a igreja lotar. O que ele achou? Ele entende de vaca. Se eu tivesse só uma vaca, né, como eu só tenho uma vaca, eu não daria a ração toda de uma vez só para ela, vai dividido. Então é a questão da adequação, que não tem como o outro absorver aquela quantidade de tanto conceito. Então a gente vai aprendendo a dosar na medida da necessidade, porque senão aquilo entope, senão aquilo perde o cabimento. Então é importante lembrarmos sempre, né, que o amor é paciente, o amor é bondoso, como Paulo nos fala na sua carta ao Coríntios. Possamos nós, então, termos muita compreensão diante da nossa amizade com o outro, daquilo que ofertemos ao outro. Muito alegre pelo dia de hoje, em termos conseguido nos fazer passar, né, através dessas vibrações de carinho, dessas vibrações de entendimento, o significado
da necessidade, da amizade, da compreensão com o outro. Que possamos assim nos despedir desse clima de vibração, desejando a todos vós, as vossas famílias, amigos, corações queridos e tantos outros que nem conhecemos, mas que da mesma maneira pedimos a Jesus que os envolva em vibrações de muita paz, de muito entendimento sempre, muita amizade, muita compreensão. Graças a Deus.